volta aqui para a gente comentar alguns destaques da edição. Mas antes da gente comentar esses destaques da edição, deixa eu falar aqui para vocês, né, que a saída da Gabi deu uma mexida mesmo no clima da casa, né? Olha só, todo mundo tá dormindo, a única pessoa que está acordada agora na fazenda é a Tamires. Todo mundo já foi dormir, até porque hoje foi só papo que eles fizeram sobre estratégias de jogo. E nesse momento aí é só a Tamires que tá acordada. E aí eles até colocaram aqui, ó, para quem tem dúvida de que é a Tamires, tá? É a Tamires mesmo que tá acordada. Ela tá indo agora no banheiro e provavelmente vai dormir depois. Mas, para vocês verem aí, olha a mensagem que eles colocaram aqui embaixo. Você seria Paulina ou Paola em A Fazenda? Responda ao nosso quiz e descubra. Já tá todo mundo dormindo, gente. Tá todo mundo dormindo. Cuidado, senão eu vou bater no microfone aí, vocês vão ver barulho aí. Tá todo mundo dormindo uma hora dessas. Tá cedo, viu? Porque normalmente eles dormem um pouquinho mais tarde. Mas meia-noite e pouquinho eles já estavam indo dormir. Meia-noite e pouquinho eu já tinha visto eles irem dormir, tá? Porque no normal, no dia a dia, em outros dias mais, digamos, mais agitados, eles costumam ir dormir ali umas 3h30 da manhã e tal. Então, achei até interessante que eles foram dormir cedo hoje, dado que não tem mais nada o que fazer ali. Enfim, vocês viram também na edição que eles deram ali uma forjada no áudio, uma mudadinha ali nas coisas do que realmente aconteceu com a expulsão da Gabi, ou melhor, desistência, porque foram as duas coisas em uma, gente. Não dá pra gente dizer que o que a Gabi Hispanic fez ali foi só um espetáculo todo. Ali foi uma desistência, mas também foi uma expulsão porque ela infringiu uma das regras do programa. Mas ela deixou claro que ela estava desistindo do jogo. Isso aí ela deixou bastante claro, mesmo que para quem tivesse dúvidas, ela deixou bastante claro isso, tá? Tava claríssimo ali. Então vamos ver alguns desses destaques da edição. Depois eu comento o restinho da noite que teve lá, algumas pequenas movimentações que o Shaya fez. O Shaya tá se achando o grande jogador. Ele acha que a jogada do século que ele vai fazer vai entregar tudo. Né, eu só acho que vai dar tudo errado, mas enfim, né, se ele acha que vai dar certo, né, só ele pode dizer se isso vai funcionar ou não. Mas vamos lá, ver alguns dos destaques da edição e depois a gente comenta aí o restinho da noite, tá? Só para deixar claro aqui a ordem dos eventos, tá? Eu vou comentar aqui alguns dos destaques que muita gente não viu ontem. E eu falei ontem sobre esse momento aí da prova de fogo. Esse momento aí da prova de fogo, eu acho que vocês não viram ontem. Eu falei muito por alto desse momento, tá? Mas foi o momento da formação das duplas. Percebam que tava ali a Duda, a Rayane, a Michelle, o Shaya, o Mesquita e o Dudu sozinho do outro lado. E aí, nesse momento, foi que a Michelle pulou pro lado do Dudu e ela falou ali a dupla de jornalistas. Depois, analisando melhor essa cena, eu cheguei à conclusão de que ela realmente não queria fazer a prova com a Rayane. Ela realmente não queria por causa de tudo o que a Rayane tinha falado sobre o relacionamento dela com o Shaya. E ela meio que fez questão de deixar isso claro na dinâmica também, tá? Mas achei interessante que ela realmente insistiu em fazer a prova com o Dudu. Ela insistiu e foi a Rayane que disse, não, vem pra cá, vamos fazer por afinidade. Foi a Rayane quem insistiu para a Michelle ir fazer a prova com ela. A Duda não se importava tanto, mas me parece que a Rayane sim se importava. E a Rayane foi lá e fez tanta pressão, que a Michelle, parece que ela queria ficar do lado do Dudu mesmo, tá? Parece. Eu só posso falar aquilo que eu tô vendo, gente. Eu não posso falar aquilo que passa pela cabeça deles, mas
pelo que a gente percebe, tá? Pelo que a gente está percebendo nesse momento aí, tá? Pelo que a gente consegue notar, a Michelle, de fato, não queria fazer com a Rayane. Ela só fez porque a Rayane insistiu muito. E aí você percebe até pela cara da Michelle que ela não estava tão confortável em fazer a prova do lado da Rayane. Enfim, elas ali até concluíram a prova num tempo bom, né? Só que elas perderam um tempo ali na hora de apertar o botão. Interessante, né? E isso aí certamente fez a diferença. Os tempos da prova, isso aí eu realmente não tinha falado para vocês ontem porque a gente não tinha essa informação. Duda e Dudu fizeram a prova em 13 minutos e 26 segundos. Eles falaram que tinha sido mais de 10 minutos, mas eles realmente não tinham dado qual era o tempo mesmo, tá? Isso foi o que a Duda e o Dudu falaram ontem. Então eles fizeram a prova em 13 minutos e 26 segundos. Já o Chaya e o Mesquitinha fizeram a prova em 6 minutos e 31 segundos. E Rayane e Michelle fizeram a prova em 8 minutos e 33 segundos. Ou seja, os meninos ganharam por assim, uma diferença gritante das meninas. Foi uma diferença enorme. Deu para ver essa diferença na coordenação dos dois. Eles nunca deixaram a bolinha cair no momento que eles equilibravam a passagem para o outro lado, onde eles tinham que colocar a bolinha lá dentro dos buracos, dos ninhos, como a Galisteu estava falando. Então eles foram realmente muito bem. Achei que eles realmente mandaram muito bem nisso. Foi maravilhoso de ver aí como os dois coordenaram. Agora, na escolha ali, a Galisteu disse que o poder, que o Lampião ia ficar apenas com um dos dois. Ela deixou isso claro. E aí, os dois mal olharam, mal se olharam, mal ali e tal. E aí o Mesquitinha entregou logo mais fácil para o Chaya. Acredito eu que o Mesquitinha fez isso pensando que o Chaya ia, de uma certa forma, dar um dos poderes para ele. E aí eu tô achando que não vai ser isso que vai acontecer. Já já eu explico para vocês porque que eu acho que não vai ser isso que vai acontecer. Mas Mesquitinha estava pensando nisso, tá? Ele já estava pensando nisso. Então Mesquitinha pegou 10 mil reais e o Chaya pegou os poderes da chama que amanhã ele vai ali distribuir. Aí na volta dele, todo mundo achou estranho a Ioná abraçando o Chaya e abraçando ali, né, com muita felicidade. E teve até o momento que acho que foi a Kati ou a Carol e tal, falaram sobre isso, tá? Teve esse momento aí. Aí o que foi que aconteceu depois da prova do fazendeiro já, da prova de fogo, tá? A Duda não gostou de cair na baia. Inclusive ela fala, maldita bolinha vermelha. Só que aí ela não queria ir pra baia porque ela ficou realmente com medo de ser puxada pra roça. Ela já deixou isso claro, ela ficou com medo disso. E aí o Dudu disse que agora estava equilibrado, que tinha ele e ela, a Rayane e a Michelle do outro lado. E que dependendo de quem fosse, pode ser que nem eles fossem puxados da baia. E aí a Duda falou que o dela não estava na reta, mas agora passaria a estar. Aí depois foi o momento que o negócio já tinha baixado ali. Aí foi o Chaya que primeiro procurou o Dudu e disse que eles precisavam conversar, porque o grupão percebeu que eles estavam se aliando. E aí o Chaya disse ali que eles vão mexer pior nesse poder, que eles vão mexer aí. Do nada o Google começa a falar aqui algumas coisas, né? Mas voltando aqui. Aí ele disse que também usaria o poder a favor do lado deles. Eu não confiaria muito no Chaya, já estou falando para vocês. Eu não confiaria porque o Chaya realmente ele tem algumas coisas que pode dar ali bastante errado.
Aí depois disso, o Toninho disse ali que caso o Nizam caia na roça, ele falou que era para votar no Nizam, mas que caso o Nizam caia na roça e um deles sobrarem no Resta 1, era para vetar o Nizam para ele não voltar fazendeiro. E aí o Fabiano disse que o Dudu tinha que, se o Dudu sobrasse, o Dudu tinha que fazer a arte dele e vetar o Nizam. E aí foi que o Fabiano foi chamar o Chaya para conversar e disse que o Chaya poderia dar um dos poderes da chama para o Dudu, porque o Dudu sabe movimentar as coisas. Achei até interessante a ideia dele, só que isso não vai acontecer, né? Isto não vai acontecer. Aí teve um momento que, de fato, a Duda passou um tempão conversando com o Matheus na casinha da árvore. E aí o Matheus disse pro Nizam que a Duda tinha falado muitas coisas de jogo para ele, meio que aberto o jogo. Ela não falou exatamente, ele não falou exatamente com essas palavras, nem a Duda abriu muito o jogo, mas vocês sabem, o Matheus também tá com esse negócio de cantar vantagem, então ele deu a entender ali que a Duda tinha falado mais do que ela realmente falou. E aí, no meio disso, o Dudu, lá na casinha da árvore, disse que a partir daquele momento a Duda não pertencia mais ao grupo deles, porque o Matheus estava usando a Duda para obter informações e que ele estava sorrindo de orelha a orelha depois que conversou com a Duda. E aí ele lembrou que o Matheus estava conversando com o Nizam depois de ter conversado com a Duda na casinha da árvore. Aí a Ioná disse que ela não ia salvar mais a Duda no Resta 1. E aí ela também disse ali que eles tinham que dar um jeito de enganar a Duda, dizendo que eles estavam mudando o voto deles para votar na Tamires por causa da Martina e tal, que era para votar na Martina por causa da Tamires, desculpe, eu inverti aqui e tal. E aí eles disseram que tinham que fazer alguma coisa para deixar ela sobrar na roça. Bom, né? Vamos ver se isso vai acontecer pelo menos desse jeito que eles estão falando. Eu acho que não vai ser. E aí, depois disso, dessa conversa, a Saori até falou que ela achou estranho a Duda conversando com o Matheus e depois o Matheus levando essa informação para o Nizam e tal. Eles ficaram confabulando isso. Aí, um pouco depois disso, tá? Lá que depois que o Dudu saiu, ele foi conversar com a Gabi lá na despensa, contou para a Gabi a conversa da Duda com o Matheus na casinha da árvore e que o Matheus tinha revelado informações das estratégias deles para o Nizam. E aí ele disse que ele percebeu que a Saori também estava tendo um comportamento estranho. E foi aí que a Gabi disse o que ela ia fazer. Eu fiz questão de tirar as legendas, tá? Todas lá da edição do programa. Então vamos ver o que a Gabi disse. Ela fala assim pro Dudu sobre o caso da Martina para que ela parasse de se meter com a Tamires. E ela disse: eu lhe pedi esse favor, que falasse com a Martina para parar, que não comprasse mais as brigas da Carol porque ela é uma jogadora suja. Porque ela fica provocando a Rai e a Martina contra a Tamires com fatos que não são certos. E aí ela disse ali que ela ia fazer um apontamento diferente, como um bode expiatório. E aí o Dudu pergunta assim, como é um bode expiatório, né? O que você está querendo dizer com isso? E aí a Gabi responde assim para ele, muitas pessoas tratam a Tamires, ela estava se referindo a Tamires, como uma marionete. Todos acham que têm o direito de maltratá-la e várias pessoas aplaudem isso. E aí ela disse que ia fazer uma denúncia pública contra essas atitudes que as pessoas estavam tendo contra a Tamires. Isso foi o que a Gabi falou com o Dudu lá na despensa. Lembra que ontem eu tinha falado que ela tinha conversado na despensa e que ela tinha falado que ia fazer uma denúncia pública? Tá aí o que ela realmente disse, o que ela ia fazer. Ela de fato premeditou isso tudo. E ela disse, a Tamires será o exemplo. E aí depois que ela sai de lá, ela chama a Tamires e fala assim, você pode se vestir hoje com uma cor clara? E aí a Tamires fala assim, ela fala um rosado, um branco, algo assim, alguma coisa mais suave.
E aí a Gabi fala que ela precisava disso para hoje à noite. Ela precisava por causa do apontamento. Enfim, vocês viram aí que a Gabi premeditou. A Gabi já estava em mente o que ela ia fazer. Então, parem de achar que a Gabi só estava encenando ali. Ela realmente encenou, ela fez um cenão ali maravilhoso, tá? Mas tá na cara que ela premeditou, que foi uma ação deliberada dela e que o objetivo dessa ação era justamente denunciar as atitudes que estavam tendo contra a Tamires, mas não apenas contra a Tamires, contra as pessoas do programa, que já estava num nível de violência muito grande. Então a Gabi já deixou isso claro, tá? Que a Tamires seria o exemplo, mas que não era exclusivamente só para Tamires, mas contra as atitudes que estavam rolando no programa. Aí mostraram lá alguns apontamentos e tal. Eu já falei dos apontamentos, eu não vou falar deles de novo aqui, mas vou falar aqui de alguns dos destaques. O Matheus reclamando com a Saori que ela tinha mentido para ele, e aí mostraram o VAR na academia dela dizendo para ele que se ela tivesse que salvar o Matheus, ela tinha essas condições. Ela disse que se fosse entre o Matheus e a Ioná, ela salvaria a Ioná. E agora que se fosse entre o Matheus e a Gabi, ela salvaria o Matheus. Então ela já deixou claro ali as condições dela. Ela deixou isso claríssimo. Qualquer um poderia ver isso ali desse jeito. Eu acho que o Matheus está confundindo as bolas, tá? Mas eles passaram esse VAR de novo aí para comprovar. Aí mostraram, eu vou ser sincero, tá, gente? Mostraram que a Carol, ela fez ali um pedido de desculpas para a Ioná. Desculpa, ficou completamente sem sentido. Se a gente não tivesse visto acontecendo no Record Plus ontem à noite, a gente não ia saber do que a Carol está falando aí. Porque quem não está acompanhando isso, quem não está acompanhando o programa, ficou confuso. O que a Carol quis dizer com esse pedido de desculpas para Ioná? O que ela quis dizer com isso e tal? Todos eles falaram isso. O que ela quis dizer? Porque realmente ficou truncado, sem sentido, e a Record cortou a menção do beijo não consentido da Carol na Ioná. Eles cortaram completamente isso, cortaram que o negócio ficou ali sem sentido. Só que aí eles mostraram que a Ioná jantou a Carol, de fato. Ela falou um monte de verdades que ela tinha que falar para a Carol, que muita gente não entendeu, porque eles deixaram a informação truncada. Eles não deixaram passar a história do beijo, consentido, não consentido. Eles não deixaram isso passar. Então, para quem só está acompanhando isso pela TV aberta, olha, vocês estão perdendo muita coisa. Porque o programa, assim, eles cortaram uma informação que é crucial para entender o contexto das coisas. Então, assim, cortaram e cortaram para valer. Eu achei muito ruim eles terem feito isso, tá? Achei muito ruim. Agora, achei importante o trecho que eles deixaram a Ioná falando ali. Que a Carol vive pedindo desculpas pelas más atitudes que ela tem, só que quem pede desculpas, quem pede perdão, muda de comportamento. E a Carol não faz isso. Ela pede desculpas, mas continua mantendo os mesmos comportamentos. Então, é uma coisa interessante aí que deixaram a Ioná falar. Só não deixaram dar o contexto disso tudo, né? Precisava ter esse contexto, faria diferença esse contexto, inclusive. Aí mostraram o apontamento do Wallace e teve ali um VAR que a Saori acusou o Wallace de apontar o dedo na cara dela, e aí, no meio disso, ele falou ali, chamou ali a Ioná confirmou que ele fez isso, e aí está. A imagem realmente confirma que ele foi quem chegou com o dedo em cima dela. Tudo porque ela estava falando dele e ele dizia que ela não podia citá-lo. Então tá aí a imagem mostrando que ele realmente apontou o dedo para ela. O VAR
confirma isso e o VAR confirma que ele estava bastante agressivo. E aí, prestem atenção, gente, de novo. Eu já falei para vocês, eu já, assim, falei diversas vezes. Quando a pessoa tá botando essa língua assim para fora, do jeito que ele tá colocando, isso aí é um claro sinal de soberba, isso aí é um claro sinal de desafiar, de petulância, da pessoa sendo assim, te desafiando a alguma coisa. Assim, em vários reality shows cobrindo isso e tal, você percebe esse tipo de linguagem corporal deles. Então, o Wallace estava debochando da Saori, estava desafiando a Saori, mesmo sabendo que estava errado. Mas ele fez isso para tentar inverter a história. A Saori ali falou justamente das atitudes dele. E aí foi ele quem chamou a Duda para falar sobre a história do beijo. E aí veio o VAR mostrando que foi ele que pediu o beijo, foi ele que pediu o selinho. Aí ele falou, beijo e selinho não são a mesma coisa, que eu não pedi beijo para você, pedi um selinho. Selinho e beijo é a mesma coisa, gente, desculpa. A mesmíssima coisa. Não tem essa de ser diferente. É a mesma coisa. Ele realmente pediu, e aí nesse VAR em específico, ele fala, você me dá um selinho aqui na frente de todo mundo? E aí ela fala para ele, que vacilo. E aí foi que ela deu corda para ele, explicando a história toda. Que ela deu corda para ele para saber aonde é que eles iam, e aí ela menciona que ele tinha chamado para eles irem dar o tal selinho em Londres. E ela disse que ela não ia até lá. Nesse mesmo dia, ela contou essa história para o Matheus. Só que o Matheus preferiu acreditar no Wallace e não quis acreditar na Duda. Mas ela fala aí que isso era um vacilo. E aí, depois que ela dá a versão dela dessa história, o Wallace disse ali que a Duda não tinha credibilidade porque a Duda não se dava o respeito. Ela se sentiu bastante ofendida com isso, com a atitude dele. Sério, o Wallace ele foi péssimo nesse apontamento. Mas o pior pra mim não foi nem o Wallace ter sido péssimo nesse apontamento, foi essa cara do Matheus aí que vocês estão vendo. Por que o Matheus estava rindo dessa situação toda? Porque afinal o corno da história era ele, né? Por que ele estava rindo dessa situação toda? Eu achei péssima a atitude do Matheus aí. Eu não tinha visto esse detalhe lá na dinâmica na hora, porque era tanta coisa. Eu realmente não tinha visto isso, tá? Mas por que o Matheus estava rindo disso tudo? Pegou muito mal, né? Eu achei que pegou mal ali sem necessidade. E aí, o apontamento da Gabi. Para quem não viu, para quem não acompanhou. A Gabi chama a Tamires. Aí a Tamires fica pensando assim, quê? Aí a Tamires vai lá, aí a Gabi fala, confia em mim. Foi isso que ela falou. E aí ela começou a fazer ali todo o apontamento. A Tamires ficou sem entender o que a Gabi estava fazendo ali. Aliás, ninguém entendeu. A própria Gabi falou isso. Muitas pessoas estão se perguntando por que eu chamei a Tamires. Antes de nada, eu sou uma mulher que vem de outro país. E também na minha vida. E ela fala ali que isso não era o momento de falar sobre ela. Mas era o momento de falar sobre a Tamires. E a atitude que estavam tendo contra ela na casa. E aí ela disse que ela sofreu bullying pela maneira dela de falar, pelo idioma que ela estava dizendo, que ela sofreu agressão por um agressor e que ela agradecia ao público do Brasil que já não aguenta mais a violência dentro do programa. E aí ela disse, o público não quer mais violência, ela olha para a câmera. Vejam que ela olha para a câmera. E aí ela disse, eu sei que isto é um reality show, eu compactuo mais em falar com a verdade, eu não gosto quando uma mulher é maltratada, seja com homem ou seja mulher com mulher. Eu não gosto. E aqui, por conveniência, não apoiam o jeito de ninguém, disse aí a Gabi. Mas apoiam quando consideram que é conveniente. Me chamaram de infantil e me faltaram com respeito. Uma mulher que trabalha desde criança. E ela fala, em qualquer país do mundo, eu teria sido bem recebida.
Eu estou cansada de verdade de ver kikiki falando de um lado para o outro. Aí ela se vira e fala assim: o capítulo de hoje se chama O Circo Continuará Enquanto Existir Quem Aplauda a Palhaça. Ela estava se referindo ali que o circo da Carol ia continuar enquanto as pessoas estivessem aplaudindo ela. Achei interessante a forma como a Gabi falou isso, tá? Ontem eu até falei para vocês, mas como eu disse, muitas das coisas que a Gabi falou ali, tá? Porque eles resumiram também a coisa dela. Porque o apontamento dela foi completa, a cena completa do apontamento foi quase uns 15 minutos. Eles resumiram aí para 5. Então eles deixaram 10 minutos do apontamento dela de fora. E nesses 10 minutos ela falou muita coisa que realmente não deu para entender nada, porque ela misturava uma coisa, a palavra de um idioma com a palavra do outro idioma e tal. E não que isso seja certo, que isso seja errado, eu não estou julgando isso, eu só disse para vocês ontem ao vivo que durante esse apontamento tinha muita coisa acontecendo e muita gente falando ao mesmo tempo e ela misturando as palavras dos idiomas que realmente ficava difícil de entender. Mas agora vocês percebem, vendo aí a forma como a Gabi foi legendada, que eles buscaram uma certa coerência para ela. Já já eu vou falar da cena como um todo, tá? E aí ela fala: o circo continuará enquanto existir quem aplauda a palhaça. E aí ela vira e fala para Rayane: não confie mais no jeito dessa mulher, a palhaça, porque não dá mais para confiar em Carol. E aí ela fala: eu não gosto dessa coisa de porque eu tenho que defender o meu grupo, eu não posso mais falar com as outras pessoas. E aí ela fala assim: se eu quero falar com a Rayane e dentro do meu grupo alguém se irrita, que se irrite, mas eu vou falar com a Rayane. Se eu quero falar com determinada pessoa, eu vou falar. Aí ela disse: eu não gosto desse tipo de atitude. E aí ela continua ali, ela disse que aconteceram várias coisas com ela, mas nada é comparável com jogar água na cara da Tamires, que cuspiram nela mais de uma vez e ela foi o palhaço maltratado da noite. Foi aí que a Gabi foi pra cima dela. E aí a Carol se meteu e disse que a Gabi tinha que ser justa. E aí a Gabi fala assim pra ela: cala a boca e mantenha a sua distância. Assim, ontem a Ioná jantou a Carol, mas a Gabi também, tá? Porque depois disso vocês vão perceber, a Gabi saiu do programa, mas a Carol se apagou. A Gabi saiu, a Carol se apagou assim, sumiu a luz dela, aquela luz que ela tinha nos primeiros dias. Acabou o brilho dela, acabou. E a Carol acha que ela tá abafando. Já já vou chegar nessa parte que aí eles próprios lá dentro perceberam que a Carol se apagou. Eles já perceberam isso. E aí a Gabi continua falando ali. Ela disse que não gostou quando iam jogar uma panela de água em cima da Tamires. E aí ela disse que enquanto a Tamires tirava o microfone, a Tamires estava dizendo: eu estou disposta aqui para que vocês me batam. Aí ela fala e vira para Tamires e disse assim: não faça isso, não faça mais isso, você tem que se defender. E aí ela disse ali: lamentavelmente, você precisa se defender. Aí a Carol interrompia ela e aí ela gritava assim: cala a boca, me deixa falar. E aí ela continuava a dizer assim para Tamires: me bate, me bata. E aí ela fala: que me pegue, que me pegue. Em espanhol significa que me bata, que você me bata, que você me dê um tapa, alguma coisa do tipo. E aí foi o momento que a Gabi implorava: me dá um tapa, me dá um tapa. Ela sabia que a Tamires não ia dar um tapa nela. Ela sabia dessa regra. Então foi ela quem deu o tapa na Tamires. E aí a Gabi fala e diz assim pra ela: me bate, vai lá, me bate, revida, se defenda.
Era isso que ela estava querendo dizer. E aí ela disse, cospe em mim. Eu não tinha ouvido essa parte ontem, tá? Porque era tanta coisa que ela falava que eu realmente não tinha entendido essa parte. Ela fala, me bate, cospe em mim, se defende. Vai lá, mulher, se defende. Não deixa as pessoas pisarem em cima de você. E aí ela fala, me dá uma bofetada, cospe em mim, mas se defenda. E aí a Tamires começa a chorar. E aí as meninas lá começam a debochar do que a Gabi tinha feito. Só que isso, gente, a Gabi praticamente catapultou aí a Tamires para a final, basicamente. Acredito que a Gabi, acompanhando toda a trajetória dela na Fazenda, a Gabi ela já entrou com um certo favoritismo. O fato dela ter feito isso, ela basicamente ali catapultou a Tamires para a final. Porque a Tamires agora vai passar sim como vítima das situações. Mesmo que a Tamires provoque determinadas situações, a gente já viu isso várias vezes. A Tamires vai sempre agora passar por vítima. Se ela souber sustentar isso, ela tem uma grande narrativa para ir para a final. E aí as meninas começavam a debochar, o Nizam ali começou a entender que a Gabi estava fazendo alguma coisa. Aí as meninas começaram a gritar, vai dar expulsão, sei lá o quê. O Dudu tava com um sorriso de orelha a orelha, né? Ele tava feliz achando que, nossa, meu Deus do céu, que grande cena ela acabou de fazer. Mas eles ficaram nesse primeiro momento sem entender o que estava acontecendo. E a Gabi insistia, por que é que você não se defende? Por que é que você não tá indo ali se defender? E ela disse, se defende, Manaus, se defende, se levante. Eles já te humilharam muito, chega, se defenda. Por favor, se defenda. Cospe em mim como cuspiram em você, mas se defenda. E aí a Tamires vira, não vou fazer isso porque isso não é a minha natureza, é a natureza deles. A Tamires ali, assim, ela jogou para eles, e a forma como ela jogou para eles foi assim uma forma interessante, porque isso é poderoso. Isso aí pode fazer com que a Tamires acabe sim sendo catapultada para a final. E por as próprias pessoas lá dentro que continuam a ir para cima dela. Eles sentiram isso, gente. Tanto sentiram que a Tamires chorou. Que a Tamires não. A Martina chorou depois disso. Já já eu chego lá. Mas para vocês verem o quanto a Gabi saiu de uma forma icônica de lá da Fazenda. Ela pedia, cospe em mim, cospe em mim. Aí todo mundo continuava a debochar ali, continuava a debochar dela. E aí ela vai, abraça a Tamires e diz, me perdoa, me perdoa. E aí ela começa a dizer que o perdão para algumas pessoas justifica tudo. Só que ela disse ali, eu já perdoei? E aí a gente se resolve desse jeito, só no perdão não se resolve as coisas assim. E aí ela basicamente usou a mesma coisa que a Ioná tinha falado para Carol. Se você pede perdão e não muda, você não está realmente perdoando ninguém. Então ali a Gabi acabou com a Carol. Eu não tinha visto esse momento todo aí, tá? E ela disse que não se resolve as coisas pedindo perdão. Não se resolve as coisas agindo desse jeito. Foi maravilhoso de ver, gente, essa cena como um todo. E o Dudu e a Ioná, depois que perceberam, tá? Porque o Dudu tava felicíssimo. Depois que ele percebeu, nossa, a Gabi fez alguma coisa errada ali. Foi só aí que eles perceberam que a Gabi ia embora. E aí a Gabi disse ali que as bofetadas, as cuspidas, o que for que tiver acontecendo ali dentro, que a Tamires não merece mais essa violência, que já chega, não dava mais. E aí ela levanta, eu me despido, ou eu me despeço de vocês. E aí ela terminou lá, a Tamires chorando. E aí ela dizia, eu me despeço, eu vou embora. Produção, eu desisto. E aí ela disse, olha como são essas pessoas aqui. Eu me despeço e eu te desejo o melhor, disse ela para Tamires. E aí depois, assim, a Carol arrumou ali um momento para tentar brilhar em cima, dizendo que ali era a Fazenda. O Nizam se tocou,
que a Gabi estava mesmo saindo ali, mas o restante ali ficou confuso. E aí a Gabi termina dizendo: não mais violência, eu não vou estar num reality show com cobras desse jeito. Eu vim aqui para dar a minha cara, mas eu não aguento mais violência. E ela fala para Tamires: não aguente mais isso, se levante e se defenda. Não aceite mais violência. Lembre-se que a dignidade não tem preço. Eu achei essa parte aí, eu achei maravilhosa porque eu não tinha visto, tá? Ela fala: dignidade não tem preço, e não tem preço mesmo. A dignidade é algo que você não pode perder, você não pode deixar as pessoas pisarem em cima da sua dignidade. Então, quando ela joga isso é muito poderoso. O público aqui fora compra, gente, e a Tamires está feita. Se a Tamires souber usar isso a favor dela, a Tamires tá feita. E aí o Mesquitinha começou a chorar, deu pra ver ali. E aí a Gabi disse assim: chega de violência, boa noite, foi um prazer conhecê-los, adeus. Sigam com o seu jogo sujo. Aí o Mesquitinha começou a chorar, olha ali as lágrimas saindo do olho dele. Não vou negar pra vocês, achei fofo a forma como ele reagiu ali. Ele realmente entendeu e compreendeu tudo o que a Gabi estava falando ali com relação à violência. E ela disse que ela não compactua com jogo sujo e que isso aí é algo que ela não vai fazer e que se isso tá dando felicidade para eles, então eles que aproveitem isso, porque ela não suporta mais essa violência. E ela vira e fala isso para Rai: eu não suporto mais essa violência. Aí a Ioná começou a chorar, o Dudu percebeu que a Gabi ia embora, aí a Gabi dizia que ela não suportava mais os maus tratos, aí as meninas começaram a debochar dela de novo. Aí a Ioná disse que não era pra ela sair. Aí a Gabi continuava: eu não suporto esse jogo falso que você não quer. E aí a Ioná dizia pra ela não sair. Aí o Dudu disse ali: não sai, não entrega isso pra eles. E aí ela disse: não, eu vou sair desse lugar. E aí ela saiu e disse ali: eu estou indo, obrigada. Assim, a maioria das pessoas ficou boca aberta com o que tinha acontecido, tá? Mas agora, vendo por essa perspectiva, eu também preciso te dizer uma outra coisa. Porque a edição do programa, eles mudaram algumas coisinhas do que realmente aconteceu ao vivo ontem. Eles, por exemplo, colocaram a Galisteu para fazer um off explicando algumas coisas que não precisavam ser explicadas. Eu achei desnecessário isso, não precisava desse áudio forjado da Galisteu. Deixava a situação rolar, mostrava como é que ela tinha começado a dinâmica, explicando normalmente o vídeo normal que ela faz ali, explicando a dinâmica e tal, deixasse passar. Não precisava ter feito dessa maneira. Ficou parecendo que a Record quis manipular a forma como a Gabi saiu do programa. Eu acho que não precisava dessa manipulação. Tá? E aí mostraram a cena que ela sai do programa. O Dudu diz que ela não tinha que desistir, que ela não precisava. Ela continuava dizendo que não suporta, que tinha muitas cobras ali dentro, que ela queria ir embora. Aí a Carol dizia: aqui é a fazenda, querida. Aí ela fala: cala a sua boca, sua palhaça barata. E aí ela realmente sai de lá do deck de atividades. Vocês percebam que tá fechado ali. Ela abre o portão e aí a Duda vai atrás dela, dá um abraço para ela, agradece tudo que ela pôde aprender com a Gabi nesses dias e a Gabi vai embora da fazenda. Enquanto isso, a Tamires estava chorando lá dentro. Essa é a última imagem da Gabi dentro da fazenda. Ela estava chorando mesmo, deu para ver que ela estava muito emocionada. E aí ela entrega o microfone e a produção abre a porta para ela sair da fazenda. Agora vocês têm uma visão mais ampla do que aconteceu. E sim, me pareceu que a Record tentou manipular a forma como essa história foi contada. Mas aqui eu tô te contando exatamente, tá? Você pode ver a live de ontem, você pode ver esse vídeo aqui, que vocês podem ver que eu tô te contando exatamente como aconteceu. Então, não gostei deles terem tentado forjar isso, não precisava. Não era para ter feito isso, era para deixar a coisa rolar como ela tinha que rolar. Então, achei que foi ruim a estratégia que a Record teve.
Depois mostraram aí o apontamento da Rayane sobre ela se sentir desconfortável se trocando ali na frente dos homens. E o Creu disse que em 30 dias ela nunca tinha se sentido assim. E aí mostraram esse vá ali. Quem é que estava ali, né, perto da cama dela? Era o Mesquitinha, o Chaya, o Fabiano e lá atrás a Michele. E eles estavam ali conversando, sentados ali, conversando com ela. E ela, nesse momento, desculpa, ela não pareceu que estava tão desconfortável assim. A única coisa que ela fez foi se afastar da cama dela e foi se vestir lá do outro lado. Gente, assim, como eu defendi para Ioná, eu também vou defender a mesma coisa aqui. Se uma mulher realmente quer trocar de roupa, quer ficar sozinha e tal, tudo bem. É o válido, é o correto a ser feito. Só que eu não apoio a hipocrisia da Rayane. Porque quando foi com a Ioná, a Rayane não ficou do lado e todos eles disseram que ali era um reality show e que eles tinham que se trocar na frente de todo mundo mesmo e que estava tudo certo. Só que quando foi com ela, na situação igualzinha a que a Ioná viveu, ela começou a fazer isso. Mas vocês percebem que ela não fala nada, ela simplesmente sai de lá. Ela guardou isso para fazer aquele barraco todo no sábado. Eu acho que foi isso também que motivou a Gabi a sair do programa, tá? Aí teve um outro vá ali também, que o Will tava falando ali sobre a Michele, que o Chaya não deixava mais a Michele falar ou ficar perto e tal. Um detalhe da imagem que eu não tinha visto ali era o Alas de Playmobil. Eu tinha visto essa cena do Wallace ali atrás do Will. Eu não tinha visto assim, nessa perspectiva, ele realmente parece um cabeça de Playmobil com essa touca no cabelo dele. As perucas, dizem que ele usa peruca. Agora que eu vi aqui esse framezinho, eu vi aí, meu Deus do céu, a cara dele. Meu Deus do céu, eu não tinha visto isso. Agora sim, né? Um Playmobil. Agora eu consegui ver aí o cara de Playmobil. Cara de Lego também. Mas aí o Chaya tava falando ali sobre a Rayane, que a Rayane não podia beber, que não sabe beber, então bebe xixi, uma coisa assim e tal. E o Will reclamando ali que ele tinha ouvido o Chaya falar disso, sobre uma mulher e tal, enfim. Tá aí o VAR dizendo que sim, isso aconteceu mesmo, mas o contexto não foi exatamente o contexto que o Will colocou. E aí teve um outro vá ali da Duda afirmando o que ela ouviu do Fabiano, que foi o Fabiano que foi levar a fofoca de que a Michele estava com raiva do Dudu, porque o Dudu usou a toalha dela. Então achei interessante aí que eles pegaram o VAR e mostraram. Aí depois o Fabiano pediu pro Valério confirmar, o Valério confirmou, enfim. Aí depois teve uma outra cena lá que o Dudu tava falando lá das pessoas zombando da desistência da Gabi e a Tamires confirmando ali que ela não podia imaginar o que estava acontecendo. Aí a Carol ali desesperada para aparecer, porque afinal de contas ela foi jantada por 2 pessoas naquela noite. 2 pessoas. Aí ela disse que a Gabi fez de propósito. Aí a Maria disse que não apoiava o discurso que a Gabi estava falando e tal, porque ela podia ter usado outro exemplo, resolveu usar a Tamires e tal. E aí ela não apoiava essas atitudes ali. Mas pegou mal, gente, pegou muito mal. Aí a Tamires fala lá na casinha da árvore que ela não sabia o que a Gabi ia fazer. Isso eu também não tinha falado para vocês, mas achei interessante aí. E aí na hora do comunicado, eles cortaram a parte que a Carol se mete numa atribuição do fazendeiro. É porque a Carol quer aparecer em tudo, né? E aí eles disseram, a participante Gabi Spanik infringiu uma das regras do jogo e por isso foi expulsa do programa. Por favor, arrumem as malas da Gabi e coloque no closet. Foi só isso. Aí a Tamires começou a chorar, Dudu ficou triste com isso aí, Dudu falou que estavam tripudiando dela, aí a Tamires pegou um objeto pessoal dela e colocou aí pra Gabi. Foi basicamente assim que o programa acabou ontem, tá?
aí toda a história que realmente vocês precisavam ver sobre esse ângulo, tá? Deixa eu só trocar as imagens aqui, gente, porque afinal de contas, esse aplicativo que eu uso, ele não consegue usar várias imagens ao mesmo tempo. Ele não consegue dar conta de várias imagens ao mesmo tempo. E aí ele dá essa travada quando eu troco as imagens, né? Isso tudo acontece porque como o meu computador não tem placa de vídeo dedicada, aí ele dá essas travadinhas. Aí depois a Ioná leva as roupas da Gabi lá pro closet e aí eles terminam. Aí depois teve um momento que a Saori explicou a intenção da Gabi, que a Gabi deu um tapa na Tamires, porque ela sabia que a Tamires não ia revidar e que era justamente para ressaltar isso, que a Tamires ela só agia quando as pessoas provocavam ela e que ela agiu ali nesse sentido mesmo. Aí depois teve uma outra cena, eu não tinha visto essa cena na baia, em que a Duda estava falando pro Dudu sobre o Matheus, da conversa que ela teve com o Matheus de tarde. Disse ela que ela não conseguia ficar do lado do Matheus depois do que o Matheus tinha falado e apoiado o Alas, tá? Foi isso que ela quis dizer. Aí a Martina chorando. Por essa perspectiva, gente, vocês percebem que sim, a Gabi atingiu profundamente todos eles. Quando a Gabi sai no meio de todo esse espetáculo, ela crava ali, tipo, ela chega e, tipo, crava uma faca neles e diz logo que eles estão completamente errados. Então, achei maravilhoso que a Gabi teve essa coragem de fazer isso ali. Ela sentiu o baque e ela sentiu que a partir dali o jogo virou contra ela. Então por isso que ela chorou e começou a dizer que não era possível que o público tivesse comprando a Tamires aqui fora. Comprou, né, gente? Aí hoje de manhã aconteceu tudo que eu falei pra vocês, tá? O Dudu dizendo que ele tinha percebido as atitudes da Duda, que a Duda não era confiável, porque a Duda tava do lado do Matheus. Aí o Toninho e o Creu disseram que não dava pra confiar na Duda. Aí o Dudu fala que eles tinham razão sobre isso. A Duda depois foi conversar com a Ioná e disse que ela não podia ficar do lado do Matheus enquanto o Matheus tivesse apoiado no Wallace. Enquanto o Matheus fosse amigo do Wallace, ela não aceitava e não podia ficar do lado dele. Aí mostraram o Shaya indo abraçar a Michelle de barraca armada, né? Vocês conseguem ver aí que ele estava de barraca armada mesmo. E a Michelle, gente, desculpa, Michelle. Beija logo esse homem. Tu tá com vontade de beijar esse homem? Beija logo. Vai lá, se joga, mulher, se joga pra cima dele. Porque ela tá ficando chato, vamos ser sinceros, tá ficando chata essa coisa. Lá, vai lá, se beija. Não tá afim, pega logo esse homem, acaba logo com isso. Dá um beijo nele e no final das contas, né, acaba logo com a vontade que o Brasil inteiro tá querendo ver. Se vocês têm ou não têm química. Beija logo esse homem. Aí foi que o Shaya começou a fazer toda a conversa que, vou ser sincero, vai dar ruim pra ele, mas vai dar muito ruim. Depois vocês vão me cobrar aqui. Porque, sério, gente, sério. Foi péssimo, tá? Foi péssimo. Não adianta ele tentar ali dizer que ele tá planejando uma coisa e da outra que não vai dar certo. Aí vamos para os destaques da noite, tá, gente? Vamos para esses destaques aí da noite. A Ioná estava conversando ali com o Dudu e aí ela aconselhou o Dudu a espalhar pela casa que a Duda é uma competidora fraca em provas, com o objetivo de colocar a Duda ali na roça. Querendo dizer, não vetem a Duda, deixa a Duda fazer a prova. E aí ela disse ali, a Ioná também fez uma crítica para Carol, dizendo ali que a Carol pôde fazer o teatro se maquiando de palhaça, mas que a Gabi não podia fazer isso. E aí a Ioná disse que a Gabi saiu com honra do programa, mesmo desistindo, enquanto a Carol perdoou o agressor dela, se perdeu no jogo e se tornou uma planta igual a Rayane.
E aí, nessa conversa aí que ela teve, tá, com o Dudu, depois disso eles meio que definiram que iam deixar mesmo a Duda sobrar. Não acho que vai dar certo, mas enfim, eles meio que deixaram isso. Aí depois teve uma conversa lá da Duda com o Nizam. Nessa conversa da Duda com o Nizam, ele se mostrou tranquilo em relação à próxima votação. Aí ele afirmou que o Toninho não tem motivos reais para votar nele e que o Toninho está apenas repetindo o discurso do Fernando contra ele. Aí o Nizam disse que ele não deu motivos para que a casa votasse nele e que ele não deu motivos para receber os votos da casa e que qualquer voto contra ele serão votos puramente estratégicos. Aí a Duda concordou, dizendo que ela não votaria nele. A cena completa, ela dá a entender, tá? Ela dá a entender, mas ela não falou com todas as letras. Ela dá a entender que ela está repassando a informação de que ela poderia não votar nele para votar em outra estratégia. Tá? Ela falou isso ali, tá? Só o que eu estou dizendo. Mas ela disse que não votaria nele por essas razões. Tá? Foi isso que a Duda falou. Aí depois teve um momento ali que o Chaya estava conversando com o Matheus, e aí eles quiseram fazer todo um plano ali de copiar o Dudu. Eu até falei disso no vídeo anterior. E aí eles se reuniram para aprofundar a tal aliança secreta dos dois. Aí o Matheus propôs que eles finjam que brigaram na terça-feira para enganar o resto da casa e esconder a estratégia que eles estavam armando para colocar 4 pessoas do grupinho direto na roça. Aí o Chaya disse ali que por causa dessa coisa toda, ele tá com medo que na semana seguinte ele seja traído pelos seus aliados e acabe caindo na roça por essas atitudes. Aí o Matheus disse para ele se tranquilizar, mas mesmo assim, o Chaya disse que tá com medo da Michelle cair na roça e ser vetada da prova do fazendeiro. O Matheus acredita que a Michelle, caso caia e seja vetada, não teria risco de sair do programa. Porém, o Chaya disse que não quer arriscar. E aí eles concordam que eles precisavam combinar a encenação deles para a grande noite. E aí, na hora do ao vivo, o Chaya disse... O Matheus disse ali que ele ia chamar o Chaya, que ele ia fazer um discurso todo voltado para o Chaya e que na hora H ele ia revelar o verdadeiro voto dele. Né? O Dudu acabou de fazer isso na semana passada, né? Seja mais original, né, Matheus? Seja mais original. Aí depois disso, o Chaya levou toda essa estratégia que eles montaram, que ele tá achando que é pica, como se o Dudu não tivesse feito isso na semana passada, né? E aí ele disse ali, ele contou ali a versão dele, que eles vão fazer a jogada do século, que ele conseguiu fazer o Matheus se aliar a ele e a Dudu ao mesmo tempo, e que ele garante que o principal alvo continua sendo o Nizam e que a Saori será a indicada direto para a roça. Pelo menos isso, né? O Matheus acabou deixando passar pro Chaya e o Chaya revelou pra gente. E aí ele revelou pros aliados dele ali que ele vai fazer uma briga fake com o Matheus. E aí ele pede pros aliados dele não contarem nada pra ninguém, nem pra Ioná, pra que a surpresa seja completa no programa ao vivo. Disse aí o Chaya, não querem entretenimento? Então eles vão ter entretenimento. O grande problema é que o Chaya não tem o carisma que o Dudu tem para fazer essas coisas. Então não vai soar entretenimento, vai soar forçação de barra. Aí depois teve uma conversa lá na academia, em que a Ioná confrontou o grupo. Ela foi lá, ela cobrou da Duda uma promessa não cumprida no Resta 1. Ela começou a perguntar ali pra Duda, se você sobrar no Resta 1, se alguém ali, se você tiver que fazer alguém de nós sobrar no Resta 1, quem você vai fazer sobrar? Você vai me salvar? Você vai salvar outra pessoa e tal? A Ioná meteu isso ali. E aí depois ela falou ali sobre a Saori.
Desculpa. A Ioná questionou a Saori ali para saber por que a Saori tinha ficado triste com a saída do Guilherme, a quem ela própria considerava um agressor. Aí as duas acabaram tendo um embate ali, com a Ioná acusando a Saori de ser conivente e hipócrita com as atitudes do Guilherme. Aí a Saori se defendeu, dizendo que o choro dela teve outros motivos e que a Ioná estava fazendo um joguinho de perguntas maldosas. A Duda tentou intervir para ajudar no meio dessa conversa e disse ali que ela não achou as falas do Guilherme tão pesadas com relação a ter chamado a Carol do job. E aí a Ioná ficou irritada. As três continuaram ali num clima meio pesado. A Ioná insistiu que as atitudes da Saori são atitudes contraditórias. E aí a conversa vai para outros temas ali para dar uma aliviada. E aí a Tamires revelou que ela tem um plano para processar a Carol. E o Dudu disse ali que o que a Gabi tinha feito foi icônico, uma cena icônica, que ela ficou marcada na história do reality. Até o Dudu que tá lá dentro tem a mesma leitura que a gente. Agora eu morro com o Dudu fazendo esteira vestindo calça jeans. É extremamente desconfortável, né? Mas ele tava ali, ele ficou um tempão andando na esteira de calça jeans. Extremamente desconfortável. Aí depois, no meio disso ali, teve também uma conversa da Duda com o Matheus. Eles tiveram uma DR longa. A Duda disse ali que o Matheus se tornava conivente com as atitudes do Wallace. E ele disse ali que a Martina, quando ri das atitudes do Matheus, a Martina também está sendo conivente com isso. Aí o Matheus se defendeu, disse que ele não era, só que a Duda disse que para ela isso e que era irredutível e que não dava para separar as coisas, pelo menos não nesse momento. E aí ela disse ali que enquanto o Matheus estiver aliado com o Wallace, os dois não podem ficar juntos. Aí ela também dá esse ultimato: enquanto você estiver de amizade com o Wallace, não tem como a gente conversar. Aí o Matheus se sentiu encurralado, argumentando que agora ele tá jogando sozinho, só que ele não pode se isolar do resto da casa, mas a Duda disse: enquanto você tiver amizade com o Wallace, não tem conversa comigo. Então deixou claro ali que ela não quer ficar do lado dele. Aí depois o Chaya procurou ali o Dudu, e aí ele meio que confirmou ali que ele precisava realinhar os detalhes para a roça. Ele disse que estava ali fazendo um jogo duplo mesmo, contando para o Dudu a negociação que ele teve com o Matheus e que essa negociação que ele fez com o Matheus era apenas fachada para beneficiar o grupo deles e eliminar alguém do grupo adversário ao deles. E aí o Chaya também contou pro Dudu o tal plano ali de brigar com o Matheus, numa briga fake e tal. Aí o Dudu até riu da cena e tal, e disse que seria interessante acontecer ali. Sério, não dá pra confiar no Chaya, eu não sei o que o Chaya vai fazer, só tô dizendo pra vocês que o Chaya vai cometer uma das maiores cagadas da história dos reality shows. Aí, lá no quarto, o pessoal estava analisando o comportamento da Carol. O Wallace, o Nizam, o Will analisaram ali, tá? O Nizam disse ali que o discurso da Gabi acabou sendo um discurso para santificar a Tamires, colocando a Tamires como vítima de situações que ela também causa. E aí eles falaram lá que a Gabi errou nesse ponto, mas que a Gabi não estava errada em falar sobre a violência, o clima de violência que o programa estava tendo e tal. Mas depois eles falaram sobre a Carol. Todos eles, inclusive o Wallace, disse ali que a Carol perdeu a força, que a Carol foi jantada pela Ioná na última dinâmica e que agora ela parece perdida e carregando a culpa pelo embate que ela teve com a Ioná, e não só com a Ioná. O Wallace até falou, né? Até achei interessante o Wallace admitir que a Ioná estava certa, porque raramente ele faz algo do tipo. Admitiu que a Ioná estava certa. Aí depois a Saori disse que ela estava ansiosa, ela foi conversar com o Creu, aí ela disse ali
que ela precisava saber se tinha chances dela ir para a roça. Caso Mateus a indicasse, ela precisava de um plano B para escapar da roça. E aí ela conversou ali com o Creu disse que não sabia se seria ela. E aí ela disse que caso o Mateus indicasse ela ia votar no Nizam. No Nizam não, desculpa, no Wallace, porque para ela era uma coisa importante, ela precisava se posicionar, foi o que ela escreveu ali. E aí depois ela foi procurar o Shaya, e aí o Shaya foi lá e fez uma promessa para ela. Ele garante que um dos aliados deles irá se sacrificar no Resta 1 com o único propósito de vetar o Nizam da prova, protegendo ela e dando permissão para que ela faça essa prova, já que ela vai ser indicada pelo Mateus. E aí ela disse ali que ela concordava com esse plano, tá? Basicamente isso. Aí depois teve um outro momento ali que a Saori e a Tamira estavam falando sobre a Ioná. Elas disseram que a Ioná tem dias que fica com os parafusos a menos e que tem dias que a Ioná tá mais centrada. E aí eles perceberam ali que a Ioná quer que alguém fale publicamente para ela e lhe dê a segurança de que ela é prioridade de alguém dentro do jogo. Aí depois a Duda também acabou indo conversar com a Saori. No meio disso, ela acalmou a Saori dizendo que ela não acredita que o Mateus poderá indicá-la para a roça, pois isso seria uma burrice e uma jogada muito óbvia, justamente na sua estreia como fazendeiro. E aí, no meio disso, tá? No meio dessa história toda, lá foi o Mateus e o Shaya conversarem de novo. O Shaya contou pro Mateus que a Duda tentou arrancar dele a indicação. E aí os dois começaram a debochar da Duda. E aí o Mateus afirmou que ele já tem mestrado no tipo de jogo que ela tá fazendo e que a abordagem da Duda foi bastante óbvia. E aí eles disseram que a Saori está tentando decifrar as opções do fazendeiro, com o Dudu aconselhando ela a manter o voto no Nizam para não atrair a fúria do Wallace para cima dela. Seja lá como for, tá? Seja lá como for. A Duda também se aproximou ali das meninas e contou para as meninas o que tinha acontecido ali com relação ao Mesquita e o Mateus. Ela disse ali que o Mesquita já convidou ela para jantar e que eles já tiveram ali várias e várias oportunidades para isso, mas que isso nunca aconteceu. E aí ela acredita que no final das contas vai ser mais fácil para o Mateus indicar a Tamires para a roça, numa aposta que a Duda e a Ioná consideraram um tiro no pé. Mas enfim, depois do que a Gabi fez ali, realmente vai ser um tiro no pé e na Tamires agora. Enfim, gente, depois disso tá todo mundo dormindo, tá? Tá aqui para vocês verem. Tô mostrando aqui na baia a Rayane dormindo ali na cama, a Michelle dormindo ali em cima, Duda e Dudu dormindo ali no chão. Pronto. Só isso aí que aconteceu hoje, tá? Então, vamos acompanhar se vai rolar essa briga fake. Amanhã eu trago mais informações sobre isso. Só posso dizer que é de uma burrice fenomenal se o Shaya fizer o que ele tá querendo fazer. Vai passar como traidor e ainda passar a imagem errada pro público. Mas, né, quem sou eu para dizer, né? Deixa eles descobrirem isso na prática, tá bom? Beijo pra vocês, amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.